Olá, quero agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez, pela sua participação, pela sua disposição em estar aqui conosco para juntos lermos o capítulo agora 20 do livro de Atos. Estamos na sequência em ordem cronológica da leitura do Novo Testamento todinho, versículo por versículo. Então, convide os seus mais uma vez, aquiete o coração, ore, peça a Deus para te iluminar, te fortalecer, te sustentar. E no final nós oraremos juntos. Vamos lá para mais uma leitura. Diz o texto assim, cessado o tumulto, lá em Éfeso, da história de Demétrio, né? Do tabelião da cidade e de Paulo e a comitiva dele. Então, cessado esse tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os consolado, né? Função de um profeta, consolar, despediu-se para a Macedônia. Então ele atravessa o mar Egeu e vai para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, e por que ele foi para lá? Por conta da coleta das ofertas daquela região, Corinto, Tessalônica, né? E de lá ele levaria com esses irmãos citados aqui para Jerusalém. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, amados, dirigiu-se para a Grécia. Tá vendo? Nesse tempo aqui, por volta do ano 55, é quando ele escreve a carta aos Romanos, por exemplo, né? E é nesse período também que ele evangeliza, que ele vai até o Ilírico. É uma região ali já povoada, começa ali no leste da Itália e vem descendo até a região da Ásia. Ele vai até o Ilírico, conforme está registrado lá em Romanos 15, verso 9, parece, viu? Pois vocês verificam, onde se demorou ali 3 meses nessa região da Grécia. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ou seja, aqui eu quero só chamar a atenção de você que quando Paulo fosse um homem corajoso, ele não tinha medo, ele não tentava a Deus. Possivelmente ele estava pegando esses barcos que carregavam e transportavam judeus para a Síria, para de lá e para as festas de Pentecostes. Então eram muitos judeus. Possivelmente eles haviam feito um complô para, durante a viagem, jogar Paulo no mar. Paulo fica sabendo e fala, não vou me expor a isso. Então não vale a pena tentar a Deus. É aí que entra o limite do medo. Nós não devemos ser medrosos, mas o medo muitas vezes nos salva. Então existe uma linha muito tênue. Então fique atentos, viu? Não tente a Deus. Determinou voltar para Macedônia, verso 4. Acompanharam então a Paulo, junto com Paulo até a Ásia, Sópater, tá vendo? Ele voltou novamente de Bereia, voltou, não passou por lá, né? Filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses nomes todos nós já citamos, são nomes conhecidos aqui. Estes nos precederam, foram antes de Paulo, esperando-nos lá em Troade, que é a Troas Alexandrina, né? Depois dos dias dos pães asmos, que era subsequente à festa da Páscoa, começava com a Páscoa e se estendia por mais uma semana. Eles lembravam a escravidão no Egito. Eles navegamos de Filipos, né? Só depois que eles foram de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, essa turma foi na frente, Paulo ficou, depois de 5 dias é que Paulo encontra com eles. No primeiro dia da semana, que aqui no caso é um domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, nós sabemos um pouquinho mais da vida de Paulo, e aqui dá para você ter uma ideia mais ou menos de como que era o culto deles, né? Você percebe que eles tinham essas 2 festas importantes, a festa do amor, a ágape, onde eles levavam seus alimentos, todos, ali eles ceavam juntos, e durante a festa do amor, ou no final dela, eles faziam a ceia do Senhor, aí é o partir do pão, né? Essa festa do amor era onde muitos escravos praticamente comiam somente ali, amados, de tão difícil que era a vida para eles. Então, quando a gente pensa em culto, eu sei que nós ganhamos muito as igrejas de hoje em termos de segurança, de qualidade, de dignidade,
mas eles perderam, nós perdemos muito dessa ideia da família, do partir do pão, de estar juntos uns com os outros. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, parte de cima, né? Janelas não eram como as janelas de hoje, eram como portas bem baixinhas, bem assim, uns 50 centímetros só, gradeadas, né? Então você percebe que ali tinha tochas acesas, as lâmpadas aqui eram tochas mesmo, né? Óleo queimando e acendendo. Então a fumaça vai contribuir para o que vai acontecer, ó. Um jovem chamado Eutico, possivelmente cansado, fim do dia, a reunião do dia deles, né? Trabalhou o dia todo, então após o fim do dia vão para o culto, vão para a reunião, onde era a chance de ter mais gente, por conta que o dos escravos era o período de liberdade deles. Ele estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. E esse prolongado discurso não era que era um monólogo. Possivelmente, com certeza, a história diz que havia interação, havia participação de todos. Mas Paulo pregou um pouco mais, vencido pelo sono, então, ele caiu. Aí você vai ver o cansaço, você vai ver a noite, você vai ver o cheiro da fumaça, aquele ar viciado ali dentro. Ele cai. E quando ele cai, a janela já dava para o pátio de baixo, né? Do terceiro andar, e foi levantado morto, né? Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que era o cenário de perturbação mesmo, é coisa do Oriente, né? O cara morreu. Não perturbeis que a vida nele está, ou seja, houve uma ressurreição. Vamos considerar que ele morreu e que Deus o trouxe de volta. Então, assim como Pedro curou, ressuscitou Dorcas, né? Aí você vai ver Paulo aqui também com Eutico. Subindo de novo, partiu o pão, é a ceia, né, gente? E comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então prolongou bastante. E assim partiu dali, de Troade. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Deus por isso, Deus está presente, Deus o trouxe de volta à vida. Nós, porém, aí você percebe que vem o nós aqui novamente, né? Lucas é uma testemunha ocular. O livro de Atos é bonito por isso. Lucas estava ali. Quando ele põe nós, é que quem escreveu o livro estava lá presente, no caso Lucas. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos. Assos estava uns 32 quilômetros dali, de Troas, de Troade. E onde devíamos receber Paulo, porque assim nos foi ordenado, devendo ele ir por terra. Então, a esses 32 quilômetros, ele ganhou 32 quilômetros, porque se fosse pelo mar, seria média de 65, pelo litoral. Então, ele foi por terra, ganhou tempo. Quando se reuniu conosco em Assos, era um outro porto, a cidade, outro porto, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Mitilene ficava ali no litoral da ilha de Lesbos, né? Então, dali navegando no dia seguinte, passamos de frente de Quios, no dia imediato. Esse Quios aqui está na Ásia, na região oeste da Ásia, isso aqui, ó, leste da Ásia. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Esse Mileto é um porto que está no sul de Éfeso, cerca de 50 quilômetros distante de Éfeso. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não ficar ali, não querendo demorar-se na Ásia mais. Queria ir para Jerusalém, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Ou seja, era na sequência, né, as 7 semanas das festas das colheitas, caso lhe fosse possível. Então ele se apressou. De Mileto, então, desse porto lá em Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os guardiões, né, da igreja, os supervisores, os bispos, né, os anciãos da igreja. E quando se encontraram com ele, com Paulo, disse-lhes, Paulo começa o discurso lindo, presta atenção, amados, aqui vale o coração da gente ser aquecido novamente, para a gente não perder o chão da simplicidade, do poder e da graça do Evangelho. É isso que está faltando nas comunidades, nas igrejas. Você vê tanta corrupção, tanto descaso. As igrejas estão perdendo a graça, perdendo a unção, perdendo o amor, perdendo a palavra.
ensinando tanta coisa que não tem mais fundamento, não tem mais significado. Grave esse discurso, por favor, amados. Ele diz assim, verso 18, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Todo mundo conhece as lutas dele, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então Paulo era na sinagoga, era nas reuniões, de casa em casa, ele não perdia nas praças, beira de rio ele pregava e orava. Vocês vão perceber que Paulo não perdeu tempo, né? Sempre com humildade e poder, testificando a todos, tanto a judeus como a gregos, gentios, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Basta, amados. Simplicidade do evangelho é esse, sem Jesus não dá. E agora, constrangido aqui em meu espírito, eu, Paulo, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá ali, ninguém conhece o futuro, mas Paulo tinha dentro do coração, pelas profecias anteriormente faladas, verso 23, senão que o Espírito Santo, e aí ele não põe dúvida, né? De cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele não tinha medo nesse sentido. Ele sabia de tudo isso. Então a vida dele estava em Deus. E Deus era livre para tirar e para dar vida a Paulo e sustentar Paulo. E agora Paulo sabia que eles não mais veriam o rosto dele. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Aqui vem um balde de água fria, de tristeza e de angústia dentro deles, dos líderes da igreja, ouvindo Paulo dizer, de hoje em diante vocês não verão mais o meu rosto. E de fato não viram, viu, amados? A não ser aqueles que foram lá nas prisões ver Paulo em Roma. Então grava isso, porque o coração da gente corta. Você vê um homem falar com tanta seriedade, simplicidade e naturalidade, entendendo que a vida dele está nas mãos de Deus. Portanto, ele diz, verso 26, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vocês. Não brinquei com vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, tudo que eu recebi de Deus, eu passei para vocês conforme Jesus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, né? Para pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O substantivo usado lá em Pedro é o mesmo aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9, está lá. Eu sei que depois da minha partida eu vou sair, Deus vai me levar, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e não estão poupando mesmo não, amados. É tanta gente, é tanto lobo, tantos interessados apenas em seus ventres. São líderes que estão sugando o tutano das ovelhas, tirando a lã das ovelhas em plena estação do inverno. São homens que vão ter que prestar conta para Jesus, porque estão brincando com o reino de Deus, misturando assuntos materiais com assuntos espirituais, misturando politicagem, vendendo igreja de porta fechada, voto do povo. Olha, só Deus na causa. Mas você está aqui ouvindo, é para você firmar em Jesus, ter o seu chão em Jesus e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e saber que o que Paulo está falando aqui já aconteceu entre eles com as seitas gnósticas que vieram depois na sequência, mas a igreja permanece. Quem é de Deus, amados. E quanto a nós, muito mais nos nossos dias nós temos que ficar vigilantes para não sermos enganados. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, só no seio, é de dentro, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Tá vendo? O inimigo, o anticristo, nasce, vem de dentro, não está lá fora, em casa de prostituição, não. Nasce do seio, eram dos nossos, saíram, foram para lá. Portanto, fiquem atentos, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos
noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um. Foi o tempo que ele ficou em Éfeso, 3 anos. Admoestou, cuidou, orou, jejuou, buscou, amou, congratulou, festejou, celebrou com aqueles irmãos. Agora era a hora da despedida, da partida. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. É graça porque nós estamos aqui lendo, nós estamos de pé porque a graça nos sustenta. É a graça que nos mantém inteiros em pé. Então, peça a Deus para cuidar do teu coração, para que ele não fique frio, indiferente à dor do outro. Peça a Deus para guardar seu coração aquecido em amor. Por favor, amados, ore bastante. Essa verso 32, né? Palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O Espírito em nós vai nos santificando o processo até aquele grande dia. De ninguém, Paulo está dizendo, eu cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele trabalhou com as próprias mãos. O que ele ganhou porque alguém deu voluntariamente, liberalmente. Não porque Paulo pediu ou constrangeu os outros para isso. Vós mesmos sabeis que estas minhas mãos aqui serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, a comitiva, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, amados, dessa forma, com suas próprias mãos, grava. Se você é líder, ainda pode trabalhar com suas próprias mãos, trabalhe, para você ter mais liberdade para falar da graça de Deus. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário, é mister socorrer os necessitados, grava e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dado o que receber. Eu quero fazer um agradecimento aos irmãos que, mais uma vez, mandaram as cestas e foram distribuídas hoje para o nosso trabalho lá na Vila Serrana. Foram 14. Obrigado a todos. Mantenha seu coração aceso e seja misericordioso. Porque mais bem-aventurado é dado o que receber. E se tem algo que Deus pediu para nós fazermos, foi isso. Desde o Velho Testamento. É cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do aflito, do pobre. Eles têm um juiz, um Pai nos céus. Não brinque com isso. Não os despreze. E mantenha seu coração aquecido, disposto a ajudar todos quantos Deus colocar perto de você. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, juntos orou com todos eles. É o que nós vamos fazer aqui agora, amados. Então houve grande pranto entre todos. Choro. É aquele pranto, não é que rasga a alma, que bate no peito e que chora e que lamenta. Houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Ao nível de visceralidade de amizade desses homens, amados. Contra amigos está difícil hoje. Procure relações seguras, relações que possam ser assim, você abrir o coração, chorar e orar com as pessoas, entristecidos especialmente pela palavra que Paulo dissera a eles, verso 38, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. E ali despediram de Paulo. E eu quero orar com você nesse instante, em nome de Jesus. Feche seus olhos, peça a Deus para aquecer o seu coração, para tirar a frieza desses dias, para que nós não nos tornamos como um iceberg, camada de gelo frio, não. Mantenha o seu coração aceso, amoroso em relação ao outro, excessivo à dor do outro. Ore, busque a Deus sempre, todos os dias, venha orar conosco, todos os dias, meio-dia. Vamos orar aqui mais uma vez, coloque a sua casa. Não adianta ganharmos o mundo e perdermos a família, perdermos a casa. Família é a base de tudo. Então clame, se você tem, preserve. Vamos orar juntos nesse instante. Feche seus olhos, coloque as suas dores, suas necessidades, seus pedidos diante de Deus nesse instante. Pai, obrigado, Deus, por mais um capítulo lindo. Obrigado pela vida desses homens, Pai. Obrigado porque serve de exemplo para nós hoje. Oh Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos livre, Pai, Deus, de sermos enganados pelos falsos líderes e profetas desses dias, que têm em nome do Senhor vendido a fé, barganhado, tem lesado as ovelhas, roubado a alegria delas, tirando-lhes o sustento. Livra-nos, Pai, desses, e ajuda-nos a mantermos o coração cheio de Ti, pregando dia e noite.
não nos deixe perdermos a oportunidade, leva-nos aos bairros dessa cidade, leva-nos às nações, abençoe os missionários, nós queremos estar junto com eles, abençoe-os e supra as necessidades deles, abençoe todos quantos no caminho, ó Deus, tem deixado tudo para pregar, Pai, essa palavra, ó Deus, para viver inteiramente de Ti e serem sustentados por Ti. Obrigado, porque nós queremos ser assim como Paulo, independentes, corajosos, nós queremos ser imparciais, nós queremos ser gente do Senhor, Pai. Pregar a Tua palavra com autoridade, nós queremos ter relações sadias, amizades sinceras, queremos ter, Pai, a liberdade de ajoelhar e chorar uns com os outros e orar uns com os outros, em nome de Jesus. Guarda aqueles que estão afastados, ó Deus, aquece-lhes o coração e reaviva a palavra na alma deles e traz de novo, para eles terem a certeza de que eles foram comprados, que eles são propriedades exclusivas do Senhor que nos chamou para o Teu reino de luz. Agora abençoe a minha casa, a casa dos Teus filhos, cada irmão, cada irmã, jovem, adolescente, põe a Tua mão, unge, restaura-nos, fortifica-nos, liberta-nos e livra-nos de todo o grilhão maligno, cubra nossas casas com Teu sangue, livra-nos e cerca-nos e destrua toda seta do maligno contra nós e cura os enfermos desse instante, liberta os que estão cativos, oprimidos, aqueles que ainda estão com a alma fragilizada, aqueles que ainda estão vencendo pânicos, medos, ajude todos a perseverarem, a não se entregarem à ansiedade desses dias, ao Deus imediato desses dias, ao poder do dinheiro, do controle. Oh Deus, livra-nos das angústias, da ansiedade desses dias, ajuda-nos a descansarmos em fé no altar do Senhor, aos pés da cruz, sendo exortados, consolados, confortados pelo Teu Espírito que em nós habita, e é no poder do Teu Espírito que nós abençoamos o Teu povo e repreendemos todo espírito de enfermidade. Sim, Pai, toda seta de doença contra as nossas casas, nós repreendemos agora em nome de Jesus e te pedimos a Tua bênção. E já te agradecemos pelos milagres.